de impacto no dia a dia das pessoas. Infraestrutura automatizada, geração de empregos e compromisso socioambiental. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Sete horas 19 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Nova Canabrava e Clínica Proteus. E voltamos aqui, e eu dou mais uma vez bom dia ao Arnaldo, que já abriu comigo aqui o programa, comentando algumas das manchetes do jornal Folha da Manhã de hoje, mas a gente também dá as boas-vindas, agradece a presença ao reitor da UENF, Luiz Passoni. Luiz, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Arnaldo, a bola é sua, está na marca do pênalti. Bom dia, Marco, bom dia, Arnaldo. É um prazer estar aqui, está muito bonito, inclusive, o estúdio aqui. Obrigado, obrigado a todos. Bom dia também para todos os ouvintes. Em nome da Folha. O Cláudio continua com vocês aqui? O estúdio dele está bonito assim também? Não, ele está aqui também. Ele está aqui também. Então um abraço para o Cláudio também, que deu várias oportunidades para a gente estar conversando aqui com os ouvintes, a gente agradece muito. Passoni, a UENF passou por um problema delicadíssimo financeiro, sobretudo no final do governo Pezão, né, que atraso de salário, atraso de repasse do 10º, foi uma situação extremamente delicada. Sempre que a gente pega como exemplo de queda de arrecadação aqui para a cidade, a gente lembra a situação da UENF, que servidor, inclusive, precisou receber cesta básica, porque não tinha dinheiro nenhum. E hoje, qual é o panorama da universidade? A situação está um pouco melhor, está melhorando? Qual o panorama geral da universidade nessa situação financeira? Desde a metade do ano passado, a situação ela vem melhorando. Os salários hoje estão em dia e as contas da universidade estão sendo pagas. Então, desde a metade do ano passado, a gente conseguiu começar a pagar as contas, conseguiu começar a comprar coisas essenciais como papel, tinta para impressora. E este ano também nós estamos conseguindo realizar as ações, o orçamento está sendo cumprido. Não na forma do 10º, que foi aprovado em lei lá no final de 2017. O governo do estado ainda está nos devendo os repasses dos 10º, mas da maneira tradicional, como sempre foi feito, o orçamento tem sendo executado. O único problema que restou para a gente é que as despesas de dezembro de 2018, vamos lembrar que houve a troca de governo, né? As despesas de dezembro de 2018, o atual governo entendeu como restos a pagar do governo anterior e não fez nenhum pagamento relativo às nossas despesas de dezembro de 2018. O problema é que, tradicionalmente, as despesas de dezembro são pagas em janeiro. Sim. Então, é um erro de interpretação do governo do estado achar que não tem nada a ver com aquela despesa, e isso tem causado algum problema para a gente, porque várias empresas que estão trabalhando conosco deixaram de receber aquela parcela. E para algumas empresas, como a empresa de limpeza, a empresa de segurança, é um valor significativo, coisa de R$300 mil. E para o nosso ouvinte que não conhece a vida da universidade, é bom esclarecer que a universidade ela gerencia um recurso e ela que contrata algumas empresas de prestação de serviço. Não é direto vinculado ao governo do estado, não é isso? É uma situação muito esquisita, porque a gente recebe um orçamento, mas não recebe o dinheiro. Com esse orçamento a gente faz as contratações com o CNPJ da universidade. Só que quem faz o pagamento é o governo do estado. Então o CNPJ da universidade está sujo na praça porque o governo do estado não pagou. Por isso que a gente fez aquele movimento em 2017 para que o orçamento fosse executado na forma de 10º. Que aí viria o orçamento mensalmente, viria o recurso financeiro para uma conta da universidade, e aí a universidade seria plenamente responsável pelas decisões que ela tomasse em relação àquele recurso. Agora, pastor, recentemente, e não foi aprovado, mas foi bem recente, que a CPI das universidades na Alerj. Como você vê esse movimento de deputados querendo investigar as universidades e às vezes falta tanto apoio nessa questão do 10º aí que não é repassado? A gente percebe nessa nova legislatura vários deputados que não têm um conhecimento necessário sobre a estrutura do Estado, sobre o funcionamento do Estado e sobre o que fazem os órgãos do Estado, por exemplo, a universidade. Então a gente vê alguns deputados falando muita besteira em relação às universidades. Algumas coisas, inclusive, impronunciáveis aqui. Aliás, eu acho que é falta de decoro um deputado se referir a um órgão do Estado daquela maneira. Mas, enfim,
Nós convidamos, eu pessoalmente fui em todos os gabinetes de todos os deputados, convidando-os para vir até o ENF, conhecer a universidade, conhecer o que a gente faz. Inclusive, agora no final do mês, estendo o convite a vocês, a toda a população, do dia 24 ao 28, nós vamos fazer o nosso congresso interno, junto com o IFE, né, nós vamos fazer o nosso congresso interno de iniciação científica e pós-graduação. Então vai ser, durante a semana, um painel de todas as pesquisas realizadas pela universidade e é uma ótima oportunidade de conhecer um pouco do nosso trabalho. Agora, você falou um pouco sobre os parlamentares estaduais, mas nos parece um movimento nacional, né, de demonização do ensino superior público. Você acompanha, como você tem acompanhado essa guinada aí? Você é a favor da educação, parece ter ficado contra o país. Como que você vê esse movimento no cenário nacional, de forma geral? É mais um engodo que venderam para a população, né? A população foi à rua pedir uma educação padrão FIFA, né? E o que ela recebeu das pessoas que prometeram isso é justamente o desmonte da educação. Então isso é um estelionato eleitoral, o que estão fazendo com a população no que diz respeito à educação, também em relação à saúde, aos direitos trabalhistas, à previdência. Eu acho que nós caímos numa armadilha e precisamos achar um caminho para sair dessa. Eu só queria colocar uma coisinha. O estelionato eleitoral já é uma coisa recorrente no Brasil, né? Nós viemos passando estelionatos eleitorais desde 2002 para cá. E não para. Cada um que vem, e parece que, de uma certa forma, a mídia não força muito em cima dessa realidade, de dizer, de divulgar realmente, olha, isso aqui é um estelionato eleitoral. O estelionato eleitoral também não deveria ser punido pelas leis eleitorais? É a questão do compromisso, né, com o eleitor. Pois é. Né? Você promete uma coisa e depois mascara às vezes, né? Mas cria certas máscaras E de certa maneira a imprensa também ela ajuda a deformar a realidade. Isso, né? Às vezes. Porque venderam a história, o Lula quebrou o Brasil. Olha só que besteira. Pegou o Brasil devendo para o FMI e entregou com quase 400 bilhões de dólares de reservas cambiais. Se isso é quebrar o país, eu quero que quebre a economia da UENF também do mesmo jeito. Reitor, com relação à educação que a gente está falando aqui agora, você teve, e da política nacional, o ministro, né, que o nome dele é quase impronunciável, porque é difícil de lembrar, Van Traub, né, ele sinalizou um corte de 30% para a UF, para a Universidade da Bahia e a Universidade do Distrito de Brasília. Universidade de Brasília. 3 universidades alegando que a famosa balbúrdia nas universidades federais. Aquilo não caiu muito bem, né? Pareceu uma retaliação às faculdades, às 3 instituições. Ele vai e recua. Só que no recuo dele, 30% para todo mundo. Né? O recuo, a emenda saiu pior que o soneto. Nesse recuo de 30%, todo mundo com 30% a menos, o reitor do IFE, o Jefferson Manhã, esteve aqui com a gente, falou que ficava impossível já honrar seus compromissos da forma que vinha honrando a partir deste mês, né? Piorando a situação em outubro, se não houvesse uma suspensão desse contingenciamento, né? Como diz o governo. E a situação das faculdades, das universidades estaduais, também teve corte no orçamento para esse ano? Nós estamos sofrendo a parte do governo federal destinada às universidades estaduais, que é, por exemplo, o sistema CAPES, CNPq, FINEP. Né? Então, há muito tempo a FINEP não tem editais de apoio às universidades. Nós sofremos recentemente um corte bastante significativo no número de bolsas de pós-graduação pela CAPES. O CNPq também há muito tempo não tem editais de apoio à pesquisa. Então, é esse o efeito em cima das estaduais, né? Com as federais é muito maior o impacto, porque todo o orçamento das federais, dos IFES, das universidades, vem do governo federal. Então eles estão vivendo hoje uma situação parecida com aquela que nós vivemos aqui em 2016, 2017. O CNPq que você se refere, tem um imenso na Ilha do Fundão, que era de análises de laboratórios, centro de pesquisas, a COP. A COP é na Faculdade de Engenharia. Ah, tá. É de pós-graduação. Né? Na Faculdade de Engenharia, lá na Ilha do Fundão também. Mas tinha um centro, que era um centro de pesquisas que era ligado à Petrobras dentro da Ilha do Fundão.
que era uma maravilha. Eu estudei na Ilha do Fundão nos anos... Eu entrei exatamente em 1970, na Faculdade de Arquitetura, lá da Ilha do Fundão. E a Ilha do Fundão era uma coisa impressionante. As faculdades... E uma coisa muito curiosa é o seguinte, por exemplo, hoje nós falamos muito do baixo salário dos professores, que é um problema seríssimo, né? A gente vê no Japão, a única profissão que não precisa se curvar diante do imperador é o professor. Quer dizer, os países reconhecem os professores como grandes figuras na formação de uma nação, né? E eu me lembro na época que eu era professor na Gama Filho, e a Gama Filho era a faculdade particular que melhor pagava, era a maior faculdade privada do Brasil, e o sonho dos professores da Gama Filho era ir dar aula ou nas federais ou na UERJ, porque pagava mais que a Gama Filho. Era impressionante, não faltava nada. No ano passado, um amigo meu se aposentou no Fundão porque não tinha papel higiênico. Ele falou, Marco, não dá mais, eu já tenho idade para me aposentar, vou me aposentar, porque realmente é uma tristeza. Esse desmonte da educação que o pastor está se referindo, né? Esse é o processo que a gente vem acompanhando. Mas eu acho que é o SEMPES que você estava se referindo, né? Acho que é o SEMPES. Pesquisa da Petrobras. Era uma coisa ali, tinha inclusive a logomarca da Petrobras. A Petrobras ela faz ainda investimentos muito significativos no nosso sistema de ciência e tecnologia. A gente fala muito a questão da colaboração da universidade com a empresa. Eu acho que depende muito da empresa também. A empresa Petrobras sempre procurou, inclusive a UENF, né? A gente recebe muitos recursos para ajudar o desenvolvimento de tecnologias na Petrobras. E essa é uma outra questão também, né? A gente tem essa... quando a Petrobras perde a primazia sobre o pré-sal, quando o Brasil perde o conteúdo nacional na exploração do pré-sal, tem um impacto também nas universidades, porque você deixa de estar criando tecnologias, está criando desenvolvimento autônomo aqui brasileiro. Então esse é um outro problema que também precisa ser enfrentado e está junto com esse desmonte da educação, né? A universidade começa a perder a função a partir do momento que a gente abdica de um projeto nacional de desenvolvimento. Nesses países, por exemplo, o Japão, ou mesmo na Alemanha, a Alemanha agora anunciou um fundo, não vou me lembrar o número exato, mas um fundo bilionário para investir nas universidades, tornou todas as suas universidades gratuitas, inclusive todas estatais. Na Alemanha não tem universidade privada. Então, por quê? As universidades fazem parte, né, de um projeto nacional de desenvolvimento em todos os países, inclusive nos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos, as universidades elas gozam de um altíssimo grau de autonomia, invejável, acho que é um objetivo que a gente tem que procurar alcançar, mas o recurso é fundamentalmente do Estado. Nos Estados Unidos, que é o local onde a iniciativa privada mais investe nas universidades, é coisa de 25% apenas do orçamento. Agora, pasme, aqui na UENF, mais de 10% do nosso orçamento vem da iniciativa privada, principalmente da Petrobras. Né? O equivalente, o Estado está entrando esse ano com 180 milhões, né? A gente tem 18 milhões de recursos privados investidos em pesquisas dentro da universidade, principalmente pela Petrobras. A UEG, que era a Universidade do Estado do Guanabara, que depois virou UERJ, ela tinha um colégio público, entre aspas, chamado Colégio de Aplicação. Isso, tem ainda. Tem, eu estudei no Colégio de Aplicação, fiz antigo primário e científico todo. Nos alunos do Colégio de Aplicação, quando chegou no terceiro científico, nenhum saiu para fazer cursinho. Não tinha aqueles cursinhos pré-vestibulares, nenhum saiu. De todas as turmas, davam 150 alunos. Todos passaram no vestibular na primeira tentativa. Todos, com os seus professores do Colégio de Aplicação. E o Colégio de Aplicação tinha um formato muito interessante, criado pela UEG na época, porque era Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, da Universidade do Estado do Guanabara, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E o que acontecia? O aluno que tinha condições financeiras pagava, e o que não tinha condição financeira não pagava. Era um formato excelente, que nunca teve problema. Isso não podia ser e isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Um sistema de bolsas e de esportes. Isso não podia ser um
um formato. A Gama Filho fez muito isso com bolsa de estudo através do esporte. A PUC também faz a PUC muito também disso, faz, né? Bem lembrado. É um modelo que existe, mas eu acredito que alguns direitos têm que ser básicos e universais. Eu acho que a pessoa tem que ter um direito a uma assistência básica de saúde universal, independente de ser pobre e ser rico. O que eu acho é que o rico tem que pagar mais imposto. E esse é outro problema do Brasil, né? O nosso sistema tributário, ele se dá em cima do consumo, em cima da produção, né? E é leniente com a renda. O Brasil é o único país do mundo que não taxa dividendo, não taxa lucro de aplicação financeira. Né? Então, a gente precisa modificar o nosso sistema tributário, criar um imposto de renda mais agressivo, tirar o imposto sobre o consumo para incentivar a economia, tirar o imposto sobre o emprego, tirar o imposto sobre a produção para incentivar a economia e arrecadar no lucro. Olha, você dá as condições de mercado para o empresário e aí aquele que consegue explorar melhor aquelas condições contribui um pouco mais para que o Estado continue mantendo aquelas condições e manter direitos básicos, como acesso à educação, acesso à saúde e uma previdência, porque a gente precisa cuidar das nossas crianças e precisamos cuidar dos nossos idosos. Né? Então, eu vou por esse caminho, que é um pouco o caminho dos países nórdicos tão invejados, né? Lá, a própria Alemanha, Dinamarca, Suécia. Exato. Passoni, agora voltando a falar um pouquinho sobre a atuação da UENF, a gente fala muito em pesquisa, mas para o nosso ouvinte que não conhece a vida acadêmica, quais são as principais pesquisas desenvolvidas na UENF? Eu sei que são muitas, mas assim, os nichos principais que a UENF hoje tem de pesquisa em andamento. A UENF tem uma atuação muito forte na área de agropecuária. Ela começou com a área de agropecuária, que ainda representa, grosso modo, 1/3 da universidade. Então, a gente tem vários casos de sucesso nessa área, por exemplo, a semente do mamão. Né? Antes do trabalho desenvolvido na UENF, toda a semente de mamão para produção comercial era importada da Malásia, Tailândia, não me lembro agora. Né? A partir desse trabalho da UENF, desenvolveu-se uma variedade adaptada às condições climáticas brasileiras que produz um mamão excelente, né? e muito dele é exportado, inclusive. A gente tem também, ainda nesse caminho, a questão do milho, né? Um milho que está sendo colocado agora no mercado, uma empresa incubada dentro da universidade, um milho de alta produtividade, adequado às condições climáticas aqui da nossa região. A gente tem também pesquisas importantes na área de genética, biotecnologia, na questão ambiental de monitoramento. Nós temos pesquisas na área de engenharia também bastante importantes, significativas. Enfim, inclusive na área do petróleo, né? A UENF colaborou também, proporcional ao nosso tamanho, né? Nós somos uma universidade de 300 professores. 300 professores basicamente é um departamento da Federal, da UFRJ. É verdade. Né? Então, proporcional ao nosso tamanho, nós demos uma contribuição também na questão do pré-sal. Né? Então, nas áreas em que a UENF atua, né, algumas áreas de engenharia, na área de agropecuária e na biologia, e também nas ciências sociais, a gente tem um papel bastante relevante. Nós temos hoje vários estudantes nossos de ciências sociais, administração pública, atuando junto à prefeitura, ajudando a melhorar a gestão pública. Então, essa é a contribuição. E a gente também tem um trabalho de extensão bastante significativo. Né? São 138 projetos de extensão, levando esse conhecimento até a ponta. De novo, o impacto não é maior porque a UENF ainda é metade daquilo que ela foi programada para ser. Na lei de criação, lá em 93, previram que a universidade teria 600 docentes. Hoje nós estamos com 300 e encolhendo, que desde 2015 a gente não consegue repor quadros. Né? Agora, também a gente convida, né, várias escolas, toda semana alguma escola aqui do município, da região, né, de segundo grau, faz uma visita ao UENF para conhecer um pouco do nosso trabalho, uma forma da gente divulgar ao estudante que está almejando uma universidade, as coisas que nós temos na UENF e o que ele pode fazer lá com a gente.
Agora, teve um trabalho recente aí que ganhou destaque, que foi a questão do combate ao mosquito transmissor da dengue, né? Foi desenvolvido um repelente diferente e é mais uma contribuição à sociedade, né? Claro, obrigado por lembrar. A gente, são tantas coisas que a gente às vezes esquece algum detalhe. Sim, inclusive um colega meu lá do Laboratório de Química, né? Dois colegas, o Rodrigo e o Edmilson, né? Parabéns aos colegas, estão lançando também, estão fazendo testes, né? na Anvisa para conseguir colocar no mercado um repelente que tem um princípio ativo menos agressivo, né? Os repelentes atuais, eles inclusive têm restrição de uso, né? Se você lê o rótulo lá, a letrinha miúda, ele fala uma restrição bastante severa de uso, e esses desenvolvidos na UENF, eles têm menos efeitos danosos ao ser humano. Então, para quem não conhece a vida acadêmica, é saber que o que se constrói lá dentro realmente é também para o público de maneira geral, né? Todo mundo acaba sendo beneficiado de alguma forma com os estudos que estão em andamento, seja na área de biologia, como a gente colocou aqui, do agronegócio, que é um fator forte de campus, né? Tudo isso a gente vê a implicação do que acontece dentro do campus, chega à sociedade de modo geral. Justo, exatamente. Eu queria saber, Arnaldo, quer fazer uma pergunta para a gente deixar a resposta para o segundo segmento? Bloco. Tem uma pergunta aqui, lembrando que os nossos ouvintes podem enviar perguntas pela nossa página do Facebook, que a gente vai repassar aqui ao entrevistado, e quem está participando com a gente é um amigo do trabalho, trabalhei com ele lá em São João da Barra, tanto na escola quanto na Secretaria de Educação, 2 vezes, que é hoje diretor do Colégio Agrícola, o Marcelo Almeida, né, que ele está falando aqui sobre a questão da transferência, né, do Colégio Agrícola para a UENF. Então vamos deixar para a gente começar o próximo bloco falando sobre isso, né, que seria uma escola técnica da UENF. O Antônio Sarlo se tornaria uma escola, uma espécie de FATEC da UENF. Vamos ver como vai ficar isso. Bem interessante, bem interessante. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos já com o Folha no Ar, primeira edição. A rede de drogarias Leopoldina